Sou o Dr. Marcos Brioski, médico, professor de termologia clínica e termografia no Instituto de Ortopedia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Se você é apaixonado como eu por ciência e inovações em saúde, como tecnologia infravermelha, está no lugar certo. Clique no botão inscrever-se e ative o sininho para ficar por dentro de todos os meus episódios. Este é um curso oferecido pela Associação Brasileira de Termologia, Abraterme, em parceria com a American Academy of Thermology. Falarei das pesquisas desenvolvidas na Faculdade de Medicina da USP e Harvard Med School. Hoje eu vou ensinar como a termorregulação, a capacidade do corpo de se aquecer, esfriar para manter o equilíbrio, pode ser usada para aumentar significativamente o seu desempenho atlético e também desempenho mental. Vamos aprimorar várias formas de controlar a temperatura do corpo, que é uma das coisas mais poderosas que você pode fazer para aperfeiçoar o seu desempenho mental e físico, independentemente do lugar em que você estiver. Serão várias dicas que eu vou lhe passar. Se você está interessado em fisiologia humana, em como melhorar seu desempenho em qualquer contexto ou ambiente, atlético ou não, tenho certeza que você vai gostar muito dessa conversa de hoje. Antes de começarmos este podcast, gostaria de enfatizar que ele é separado das minhas funções de ensino e pesquisa da Universidade de São Paulo e outras instituições acadêmicas de pesquisa da qual eu participo. Ela faz parte do meu desejo e esforço para levar o máximo de informação sobre ciência e a vida cotidiana para todos, fornecer ferramentas baseadas na ciência geral para o público sem custo algum. Se você é um atleta de alto rendimento ou uma pessoa simplesmente interessada em melhorar a sua saúde e desempenho, é fundamental você entender o conceito de fisiologia da performance. A fisiologia da performance estuda como o seu corpo responde e se adapta ao exercício e a outras demandas físicas. Imagine que você é uma pessoa sedentária e que vai começar a fazer exercícios hoje. Sua performance não vai ser muito boa, né? Seu corpo vai reagir com batimentos cardíacos acelerados, pulso, respiração rápida, suor excessivo, cansaço, até chegar à exaustão em pouco tempo. Menos do que você imaginava, não é verdade? Quantas vezes já aconteceu isso contigo? Várias vezes, né? Isso pode ocorrer porque o seu corpo não está adaptado ao exercício que você escolheu, seja correr, andar de bicicleta, nadar, fazer ginástica, qualquer coisa. Sua performance ela depende de um processo de adaptação gradual. Portanto, a chave é reação do corpo versus adaptação. Anotou a dica? Outra coisa importante para você anotar aí é performance. Performance é o mesmo que desempenho. Você sabe qual é o significado dessa palavra? A origem dela? Desempenho significa executar uma tarefa que foi prometida. Ela vem do latim pignus, ou penhor, que significa garantia, empenho. É algo que se dá como garantia para cumprir uma obrigação. Vou repetir, é algo que se dá como garantia para cumprir uma obrigação. Aqui no caso, é a sua resistência física, isto é, todas aquelas reações que acabei de comentar contigo, os batimentos cardíacos acelerados, pulso, respiração rápida, suor excessivo, cansaço, em troca de uma conquista física. Quanto maior a sua performance, maior será a sua capacidade de cumprir as demandas físicas com eficiência e menor será o impacto das reações iniciais do corpo, como cansaço, aceleração dos batimentos cardíacos, pois o seu corpo estará mais adaptado ao exercício. Legal, né? Mas como que a gente chega lá? E é isso que a gente vai discutir na aula de hoje. Estudar a fisiologia do performance nos ajuda a compreender, então, os mecanismos internos para chegar nessa maior capacidade física que influenciam a nossa força, resistência, velocidade e recuperação. Tudo aquilo que gostaríamos de ter quando a gente corre, quando andamos de bicicleta, nadamos, fazemos ginástica, qualquer coisa, não é verdade? Então preste bem atenção nos conceitos que eu vou lhe passar para você alcançar isso. A primeira coisa é entender um fenômeno que altera muito o seu corpo toda vez que vai praticar exercício físico. Chama-se termorregulação. Se você conhecer bem a termorregulação, vai conseguir atingir um melhor desempenho físico. A termorregulação é como um termostato interno do seu corpo.
sempre de olho para garantir que você não congele ou nem derreta. Ela ajusta a temperatura do corpo constantemente. É como se estivesse regulando um ar-condicionado biológico para manter tudo numa temperatura ideal, independentemente do ambiente externo. Então, quando está muito frio, ela aciona mecanismos para aquecer o corpo, como tremer. E quando está muito quente, faz você suar para se refrescar. Em resumo, a termorregulação é o sistema de controle climático do seu corpo, garantindo que você funcione perfeitamente, faça chuva, faça sol. A termorregulação, portanto, é o processo pelo qual o nosso corpo mantém, controla. Isso é, ajusta a sua temperatura interna dentro de uma faixa ideal de 36 graus e meio. Isso é essencial para o funcionamento saudável dos órgãos e neurônios. Anote aí, neurônios. Isso mesmo, as células do cérebro que enviam e recebem mensagens, ajudando o corpo a funcionar e a mente a pensar. Os pequenos mensageiros elétricos que fazem toda a mágica acontecer, uma gigantesca rede social interna, enviando sinais elétricos e químicos por todo o sistema nervoso, como se fossem mensagens de texto ultra rápidas. Os neurônios, eles fazem você ser quem você é. A termorregulação, portanto, ela ajusta a manter a homeostase, que é o estado de equilíbrio e harmonia dentro do seu corpo, mesmo quando o mundo lá fora está mais quente ou mais frio. Ela é vital, pois tanto o calor excessivo quanto o frio extremo podem comprometer as funções enzimáticas corporais, especialmente a dos neurônios, e colocar a sua vida em risco. Cada enzima é como um especialista em uma tarefa específica, seja na digestão dos alimentos, na produção de energia ou na reparação de células. Elas agem quimicamente, tornando todo o processo que poderia levar muito tempo em reações químicas mais rápidas e mais eficientes. Então, essencialmente, colocando o corpo em modo turbo. Portanto, a temperatura interna do corpo humano ela não deve ultrapassar 37 graus Celsius, o que é o que chamamos de hipertermia, até chegar à febre quando ultrapassa 38 graus. E nem deve cair abaixo de 35 graus Celsius, isso é, hipotermia. Fora dessa zona de temperatura interna do corpo de 36 graus e meio, as enzimas param de trabalhar e você perde todo esse modo turbo de funcionar. Por isso que em um ambiente muito quente ou muito frio, você começa a passar mal e seu corpo reage a isso, tentando se ajustar de alguma forma. Seu corpo, ele utiliza uma série de mecanismos para regular essa temperatura interna. Muitas pessoas vão suar, outras vão ficar vermelhas no rosto, no peito, as mãos vão ficar quentes, outras pessoas vão sentir as mãos frias enquanto correm. Até o abdômen pode ficar frio. Algumas não vão conseguir correr debaixo do sol e, assim que puderem, vão buscar correr em um local com muitas árvores e sombra. Outras não vão conseguir correr se o clima estiver muito frio. E você, prefere correr no frio ou no calor? Como é seu comportamento e as suas reações quando você faz exercício físico? Já parou para pensar nisso? Isso tudo tem a ver com a termorregulação que acabei de te explicar. Podemos dizer que a termorregulação são modificações que ocorrem no seu corpo. Fácil, né? Agora que você entendeu os mecanismos, precisa aprender a ter consciência desse fenômeno. Precisa conhecer facilmente esses fenômenos, tem que reconhecer eles acontecendo com o nosso corpo enquanto se exercitamos. Podemos simplesmente sentir eles ou aprender a medir eles com instrumentos. Portanto, se você quer performance, é melhor sempre que possível monitorar esses parâmetros para medir a sua adaptação ao nosso processo de termorregulação frente ao exercício. É importante monitorar seus batimentos cardíacos e sua frequência respiratória para ajustar o volume e o ritmo da música que o seu coração e pulmão estão tocando para manter o oxigênio e os nutrientes necessários chegando aos seus músculos e cérebro. Mas se você pensar como um DJ e imaginar seu corpo como uma mesa de som,
Existem muitos outros parâmetros fisiológicos que você pode usar para equalizar, mixar, balancear e sintonizar durante a sua atividade física, durante a sua corrida. Todos eles capazes de aprimorar ainda mais a sua performance. Um desses parâmetros é o monitoramento da temperatura corporal. Você sabia disso? Você já assistiu aquele filme Predador com Schwarzenegger? No filme aparece em vários momentos o corpo dele como uma imagem térmica colorida correndo o tempo todo. Isso é chamado de termografia infravermelha e tem ganhado muito destaque, muita atenção em estudos científicos atuais. Essa tecnologia ela permite visualizar e entender os mecanismos de termorregulação do corpo humano em tempo real. A termografia infravermelha captura as variações de temperatura na superfície da pele, mostrando em imagens coloridas, como no filme, a distribuição do calor corporal durante diferentes atividades físicas. Podemos observar como o corpo responde termicamente ao ambiente, seja ele mais quente, enquanto corre para fugir do predador, ou mais frio. Lembram-se quando Schwarzenegger mergulha no rio de lama e desaparece completamente? E depois como ele recupera a sua temperatura ideal? Não é incrível? Se você souber integrar o conhecimento sobre termorregulação com a tecnologia de termografia infravermelha, isso pode ser bem valioso. Você pode ter insights sobre a sua eficiência fisiológica antes de sentir cansaço ou acelerar muito o ritmo do seu coração e respiração. Isso vai permitir você fazer ajustes mais rápidos e precisos para manter esse equilíbrio térmico e, consequentemente, o seu bem-estar e melhor desempenho físico durante a atividade, até o final de uma maratona, por exemplo. Se você controlar seus parâmetros fisiológicos, você vai alcançar mais facilmente a alta performance. Você já está começando a entender o que eu quero lhe ensinar para você colocar em prática de imediato. Então vamos lá? Durante exercícios físicos intensos, o corpo humano enfrenta o desafio de manter a sua temperatura dentro de uma faixa segura de 36 graus e meio, como eu falei, que é vital para o seu desempenho e a sua saúde. A termorregulação entra em ação evitando que a temperatura corporal suba a níveis perigosos, o que poderia comprometer a função muscular e dos seus neurônios, até levar ao que chamamos de exaustão térmica. Quando nos exercitamos, são nossos músculos, por meio das enzimas que acabamos de falar, que geram calor nessa conversão de energia química em energia mecânica de movimento. Isso é, o músculo precisa de oxigênio e glicose para produzir movimento e à medida que essa demanda aumenta, isso sempre gera mais calor. Mais calor do que movimento, proporcionalmente. Esse aumento de temperatura precisa ser controlado para prevenir o superaquecimento do músculo e do próprio corpo humano. Um dos principais mecanismos da termorregulação é a sudorese. O suor, ao evaporar da superfície da pele, ele carrega o calor, ele ajuda a dissipar todo esse calor em excesso, resfriando o corpo. Por isso que é bom suar quando fazemos exercício. Mas há uma curiosidade interessante que talvez você não saiba ainda. Nem todos os atletas suam da mesma forma. Nem todas as pessoas suam da mesma forma. A eficiência desse mecanismo pode variar bastante. Esse é um pulo do gato. Isso depende de fatores como o quanto que a pessoa está em forma, né, o seu condicionamento físico, mas também o quanto ela está acostumada ao calor e até mesmo o tipo de corpo, a forma física que ela tem, que é o que a gente chama de composição corporal, a proporção entre quantidade de músculo e gordura no corpo. No entanto, é importante lembrar que ter um peso elevado não significa necessariamente obesidade, né? Uma pessoa com 1,60 m de altura e 90 quilos, por exemplo, pode ter um peso devido à maior proporção de músculos e não necessariamente de gordura. Portanto, não é o peso que define a performance de uma pessoa, e sim a sua composição corporal. Por isso, é importante a bioimpedância nesse caso. Atletas mais bem treinados costumam a começar a suar mais cedo e em maior quantidade.
Embora isso possa parecer estranho, é na verdade uma maneira do corpo se adaptar para se esfriar melhor. Suar muito e logo no início da atividade física é sim um sinal de boa performance. Anote aí. Outro aspecto fascinante da termorregulação é a vasodilatação, quando seus vasos se alargam para permitir um fluxo maior e mais rápido de sangue, oxigenando e nutrindo os tecidos. Durante o exercício, os vasos sanguíneos perto da pele, eles se expandem, permitindo que mais sangue flua para ajudar a liberar o calor. Então a função do sangue não é só transportar o oxigênio, os nutrientes, mas transportar o calor também. E é por isso que a nossa pele ela fica vermelha durante os exercícios físicos intensos. No entanto, essa estratégia ela tem limites. Em dias muito quentes, por exemplo, o corpo pode ter dificuldades para manter esse equilíbrio, aumentando o risco de desidratação e insolação. Anota aí então essa outra dica. Se sua pele apresenta um vermelhidão durante a atividade física, especialmente em um dia muito quente, ou num ambiente com temperatura elevada, é importante ficar atento à hidratação para manter uma boa performance. Ou procure fazer exercícios em horários mais frescos do dia, ou fazer pausas regulares para evitar esse superaquecimento. Manter o corpo bem hidratado e fresco pode ajudar a minimizar o impacto negativo da vasodilatação excessiva e melhorar a sua performance. Além disso, outra super dica. A termorregulação é fundamental não apenas para o desempenho físico, mas também para a recuperação pós-exercício. O hiperaquecimento, especialmente muscular, ele pode aumentar a formação de radicais livres e causar inflamação e sensibilização das fibras musculares, que a gente vai sentir 12 a 24 horas após, e isso pode durar até umas 72 horas ou um pouco mais. Por isso é crucial que o corpo consiga retornar à temperatura normal após o treino para evitar inflamações e dores musculares prolongadas, garantindo assim uma recuperação mais rápida e uma melhor performance nos treinos seguintes. Entender esses fundamentos da termorregulação nos ajuda a adaptar estratégias de treinamento para melhorar a performance, como a escolha de roupas apropriadas, hidratação adequada e até o horário dos exercícios físicos para otimizar o desempenho e proteger a saúde do atleta. Agora já deve estar fazendo sentido para você porque tem tantos produtos por aí disponíveis no mercado para os atletas e as pessoas de modo geral que praticam atividade física. E que muitas vezes nem sabemos qual que é a ciência por trás de roupas térmicas, tênis aerados, ou tênis respiráveis, que a gente chama, bebidas, géis eletrolíticos, banhos de gelo, ventiladores portáteis e uma série de outras coisas. São coisas simples de implementar, mas que muitas vezes não temos consciência da importância delas, a gente não sabe usar. Ou muitas vezes sequer sabemos para que elas servem realmente, o que elas fazem de diferença, qual delas é mais eficiente e assim por diante. Quanto mais conhecermos sobre a fisiologia do corpo, mais saberemos lidar com esses problemas e melhor será a sua performance. Portanto, a temperatura corporal é um dos fatores mais críticos para o desempenho, tanto físico, mas também mental. Quando o corpo está em movimento, em exercícios intensos, a temperatura interna tende a subir. Esse aumento pode ser um sinal de que o corpo está trabalhando duro ali, mas se não for controlado, pode comprometer seriamente o seu desempenho. Mas você sempre ouviu falar de que fazer um aquecimento antes de entrar em uma partida é bom, não é mesmo? Sim, no desempenho físico, o aumento da temperatura corporal pode inicialmente melhorar a performance, pois os músculos aquecidos são mais eficientes. Mas se a temperatura continuar a subir sem controle, o corpo começa a ter dificuldades para liberar o calor, o que pode causar cansaço mais rápido. Chamamos isso de fadiga térmica, relacionada ao calor, que é diferente da fadiga muscular. Então, isso acontece porque o corpo envia mais sangue para a pele para tentar se refrescar, o que significa menos sangue nos músculos e menos eficiência nos músculos. Esse
redirecionamento ele pode reduzir a força e a resistência dos músculos, dificultar a manutenção de um bom desempenho. Então, é uma situação que não é simplesmente que ocorre nos estágios extremos, ela ocorre com bastante frequência e diminui o desempenho de pouco em pouco sem a gente saber. É claro que tem situações onde isso chega ao extremo e a pessoa realmente passa mal, interrompe, ou até tem o risco de morte aí que a gente vai comentar mais para frente. Portanto, a fadiga térmica vem do calor excessivo e a fadiga muscular vem do uso excessivo dos músculos. São dois tipos de fadigas diferentes que a gente tem que reconhecer quando elas estão ali presentes na atividade física. A dica é: mantenha o corpo resfriado. Ter sudorese já no início da atividade física, como eu falei, é o ideal. O sinal de boa adaptação e melhor desempenho físico é essa sudorese inicial. Além do impacto físico, a temperatura corporal elevada também afeta o desempenho mental, que é outro ponto-chave. Estudos têm mostrado que o cérebro é altamente sensível a variações de temperatura. Ele percebe tudo, inclusive esses extremos fora da temperatura normal. Quando a temperatura do corpo aumenta, a capacidade cognitiva, que é a capacidade da gente pensar claramente, a potência mental, né? Ela pode ser afetada, resultando em menor concentração. O tempo de reação fica mais lento e dificuldades para tomar decisões. Isso é particularmente crítico em esportes que exigem precisão mental e resposta rápida, onde a clareza e o foco são essenciais. São vários, né? Como exemplo, o futebol, o basquete, o vôlei, mas também no tênis, no boxe e uma série de outros. Isso pode provocar acidentes e lesões esportivas ou um verdadeiro nocaute e te derrubar, acabando o jogo mais cedo para você. Tudo o que não queremos quando estamos motivados a praticar um esporte ou desejando muito ganhar uma partida, uma luta e ter um superaquecimento. Como eu falei, esse superaquecimento nem sempre ele é tão acentuado e grave, mas o pouco que ele acontece é suficiente para te causar essa alteração, essa fadiga mental, esse desequilíbrio, essa imprecisão, esse movimento um pouco mais lento e causar um tipo de lesão. Curiosamente, o impacto da temperatura corporal no desempenho não é limitado ao calor excessivo. Em condições de frio extremo, o corpo também enfrenta desafios. Então não é só no excesso de calor. Músculos e articulações frias são menos eficientes e a exposição prolongada ao frio pode levar à rigidez muscular e aumento também do risco de lesões. Além disso, o frio pode desacelerar as funções mentais, dificultando o foco e a coordenação. Ele também vai interferir naquelas enzimas que eu comentei. Para atletas e indivíduos que buscam melhorar o seu desempenho, manter o equilíbrio térmico é fundamental. Isso inclui estratégias como a escolha de roupas adequadas para regular a temperatura, o uso de técnicas de resfriamento, algumas delas como imersão em água fria após o exercício, e a importância da hidratação para facilitar a regulação térmica natural do corpo. A dica nesses casos é fazer aquecimento antes, mas também muito importante se hidratar bem, mesmo em dias frios e ambientes frios. Então a hidratação não é só quando está muito quente. Manter a temperatura corporal dentro de uma faixa ideal é, portanto, uma das chaves mais importantes para otimizar tanto o desempenho físico quanto o desempenho mental e permitir que o corpo e a mente operem em seus níveis máximos, ótimos, né? Por isso, se você pratica algum esporte e almeja maior desempenho físico, você tem que aprender a monitorar a temperatura do ambiente e também do seu corpo. Não basta apenas usar um relógio ou uma cinta peitoral que mede frequência cardíaca, por exemplo. Vamos a alguns exemplos bem práticos do que vimos até agora sobre termorregulação para melhorar o desempenho. Maratonas e ultramaratonas são eventos que testam nossos limites da resistência física humana. Durante essas provas, os atletas correm por longos períodos, muitas vezes sob sol intenso ou
chuva e frio, a capacidade do corpo de liberar o calor acumulado se torna vital para a sobrevivência e para o desempenho na prova. Se o corpo não conseguir se resfriar bem num dia de alta temperatura, a temperatura interna pode subir a níveis perigosos, sim, o que pode levar a problemas graves, como a hipertermia, que pode ser fatal. Para evitar isso, é obrigatório adotar estratégias para controlar a temperatura, como já falamos, beber bastante água, usar roupas leves e arejadas, para manter o corpo em uma temperatura segura e permitir que os atletas continuem a se sair bem durante a prova. Em média, um corredor perde 2 a 3 litros de água por hora em condições de calor extremo, como em provas de Ultraman. Por isso é crucial beber aproximadamente 150 a 250 ml a cada 15 e 20 minutos durante a prova. E claro, estou falando aqui de uma estimativa. Você precisará de um profissional que possa lhe orientar, acompanhar isso com a devida segurança. Não faça nada aqui sem consultar um especialista que possa fazer uma avaliação física, funcional do seu desempenho antes de adotar essas medidas. Lembre-se, a sua saúde está acima de tudo e é de total responsabilidade sua cuidar dela. Outro exemplo é o ciclismo de longa distância, onde os ciclistas enfrentam não apenas o esforço físico, mas também o calor gerado pelo movimento rápido e constante dos membros inferiores. Em competições como o Tour de France, que cobre cerca de 3.500 quilômetros ao longo de 3 semanas, os ciclistas percorrem diversas regiões com climas bem variáveis, enfrentando temperaturas aí que podem ultrapassar 35 graus Celsius. A capacidade de um ciclista de regular sua temperatura pode fazer a diferença entre vencer ou perder uma etapa. Esse é o grande segredo aí dos profissionais do ciclismo, a termorregulação. Além do uso de técnicas como ingestão de líquidos gelados, que podem reduzir a temperatura corporal em até 1 grau Celsius internamente, alguns ciclistas utilizam coletes de resfriamento que podem baixar a temperatura da pele em até 5 graus Celsius e fazem pausas estratégicas em áreas sombreadas, claro, para ajudar a regulação térmica, garantindo uma performance otimizada ao longo das etapas até cumprir ela completamente. Nos esportes de equipe, como o futebol ou o basquete, realizados em climas quentes, a termorregulação também é um fator determinante. Durante jogos intensos, os atletas precisam manter uma alta performance física e mental por longos períodos, muitas vezes enfrentando temperaturas que podem ultrapassar 30 graus Celsius. Imagine um jogo de futebol em Manaus, naquele calor e umidade, então isso é facilmente atingível. Mas, claro, em diversas outras regiões do país também. A hidratação regular é vital, com jogadores precisando consumir cerca de 500 ml de água a cada hora de jogo para evitar a desidratação, alguns mais até. A utilização de toalhas molhadas pode reduzir a temperatura da pele em torno de 2 graus Celsius intervalos em locais frescos, ajuda a evitar esse superaquecimento. Mas cuidado, já iremos falar mais tarde sobre toalhas molhadas. Equipes bem preparadas utilizam essas estratégias de termorregulação como uma vantagem competitiva, garantindo que os seus jogadores possam manter o desempenho máximo até o final da partida, sem comprometer a sua saúde. Então é um detalhe, é uma dica bastante importante, que se você souber usar consciência e conscientemente, você vai ter maior chances de ganhar uma partida ou de ter melhor desempenho no esporte que você está realizando. Eu te pergunto, como que você quer ganhar uma partida de futebol, por exemplo, e não controla a temperatura do seu corpo? Por fim, nos esportes de combate, como boxe ou MMA, realizados muitas vezes em ambientes fechados e muitas vezes com ventilação inadequada, ali dentro de uma academia, o calor gerado pelo esforço pode se acumular rapidamente, aumentando a temperatura corporal em até 1 grau Celsius a cada 10, 15 minutos de atividade intensa. Uma boa regulação de temperatura
é essencial para evitar o cansaço extremo, permitindo que os atletas mantenham a mente clara e a força física necessária para reagir aos movimentos rapidamente do adversário. A dica está na ventilação adequada do ambiente, que pode reduzir a sensação térmica em até 5 graus Celsius, a sensação, e melhorar significativamente a performance. Anote aí. Como podem ver, a termorregulação não é apenas uma função fisiológica, algo complexo ou só para os cientistas, mas também uma estratégia essencial para o sucesso em competições esportivas, que deve ser adotada por profissionais, treinadores, educadores físicos e você que está querendo melhorar seu desempenho físico. Entender e aplicar as técnicas de termorregulação pode ser a diferença entre alcançar a vitória ou perder e sofrer consequências de um superaquecimento. Se você entender a termorregulação, estará garantindo que o corpo esteja sempre pronto para dar o seu melhor, independentemente das condições ambientais. A medida e o controle eficaz da temperatura corporal pode ser um fator determinante para melhorar tanto o desempenho atlético quanto mental. Será que você teria se saído melhor naquela prova em que foi mal na escola? Lembra? Se tivesse em melhores condições de temperatura ambiente e com a sua termorregulação bem preparada? Pense nisso. Olha aí a dica para o vestibulando. Agora existem muitas práticas comuns que as pessoas fazem de forma errada. Vou procurar desmistificar algumas delas para você entender melhor. Muitas pessoas acreditam, por exemplo, que o uso de compressas frias na cabeça e no pescoço é uma maneira rápida e eficaz de resfriar o corpo durante exercícios físicos intensos. No entanto, essa prática pode ser não apenas ineficaz, mas também potencialmente perigosa se for feita no tempo errado ou de forma errada, né, no momento errado. A ideia por trás dessa técnica é simples: resfriar rapidamente áreas próximas ao cérebro para evitar o superaquecimento. Mas o que muitos não sabem é que essa abordagem pode enganar o corpo e, paradoxalmente, levar a um aumento ainda maior da temperatura interna, se ele já estiver ali naquele processo de hiperaquecimento, de risco. Isso pode resultar em hipertermia. Hipertermia, como a gente falou, é quando o corpo, quando o termostato do seu corpo quebra e a temperatura interna começa a subir descontroladamente, transformando você em uma fornalha ambulante. Ao contrário de uma febre, que é uma resposta controlada do corpo, a hipertermia é quando as coisas saem do controle e o calor interno atinge níveis perigosos, colocando a sua saúde em risco, causando convulsões e até parada cardíaca. Então, o uso de toalhas molhadas no rosto e pescoço, se elas forem utilizadas muito no final ou já no período onde já há um descontrole da temperatura, elas podem ser mais perigosas ainda. Então elas devem ser usadas sempre de uma forma um pouco mais precoce do que deixar no instante mais crítico desse aumento de temperatura. Estudos mostram que a hipertermia pode elevar a temperatura corporal acima de 40 graus, o que é muito grave, e o que é suficiente para causar danos permanentes aos órgãos, e em casos extremos ser fatal. Existem vários casos bem documentados, no futebol americano principalmente, em que jogadores famosos morreram em campo devido à hipertermia. Algo até certo ponto que poderia ter sido evitado com conhecimento adequado. Lembre-se, quem tem informação tem poder. Fique atento e cuide da sua saúde. Vou te explicar como as compressas frias na cabeça ou pescoço podem aumentar esse risco de hipertermia. Como devem já ter visto, existem muitas veias no pescoço e que ficam dilatadas quando estamos em um exercício muito intenso sob o calor. Já viram isso? Quando você aplica, então, compressa fria na cabeça ou no pescoço, os vasos sanguíneos dessas regiões, eles vão se contrair, mesmo sendo veias, diminuindo o fluxo de sangue quente para a superfície da pele, onde ele deveria estar sendo dissipado e não impedido de dissipar pela vasoconstrição. Esse efeito pode criar uma falsa sensação de alívio
enquanto o calor permanece preso no interior do corpo, elevando a temperatura interna e aumentando o risco de hipertermia. Então você tem um alívio pela sensação de frescor do contato com a toalha molhada, mas isso está aumentando ainda mais a temperatura interna, porque esse calor ele não sai do corpo. A sensação imediata de frescor pode ser reconfortante, mas não significa que o corpo está efetivamente se resfriando de maneira adequada. E como eu falei, especialmente quando o corpo já está em hipertermia, ou quando você leva muito tempo para utilizar esse tipo de técnica. Cuidado. Esses vasos venosos do pescoço, eles fazem parte do que a gente chama de plexo venoso cervical superficial, que inclui uma veia muito importante, a veia jugular externa, que é aquela visível, uma das veias mais grossas aqui do pescoço, e que ela vai se comunicar com um plexo venoso um pouco mais profundo, que é o plexo venoso pterygoídeo. Pterygoídeo, essa palavra esquisita, ela significa do grego em forma de asa. Então, o plexo venoso pterygoídeo é como uma rede de pequenas estradas de sangue venoso escondidas na parte de trás, principalmente na região da bochecha e perto da mandíbula. Ele vai drenar o sangue, né? E, na verdade, como eu já falei, sangue transporta calor. Então ele vai drenar o calor, o sangue, da área da face e da cavidade nasal, funcionando como uma rota alternativa para o fluxo sanguíneo até se comunicar com o plexo cavernoso, que é na base do crânio. Estamos falando de cérebro, incluindo regiões do cérebro. Então, essa é a comunicação da pele com o cérebro e ele está ligado, esses vasos estão comunicando o que está acontecendo no meio externo com o meio interno, transportando o calor para a região do cérebro e informando ele como está a temperatura externa. Agora, cuidado, quando você coloca algo frio sobre essa região, você vai estar informando o cérebro que está tudo ok e não está ok. Portanto, é um grupo de vasos sanguíneos que se estende pelo pescoço em forma de asa e que coleta o sangue e calor de áreas como a face, inclusive até a dos dentes, ajudando a controlar a temperatura do cérebro, especialmente durante atividades esportivas. Então, os estudos em jogadores de futebol americano, como da NFL, mostraram que é possível prevenir problemas graves causados pelo calor, como convulsão e até morte súbita, monitorando esse plexo por meio de imagem térmica por termografia durante os jogos. Olha que incrível. Os pesquisadores, utilizando essa tecnologia de sensores, câmeras, para filmar à distância o pescoço dos jogadores, eles mostraram que a temperatura máxima deve ser atingida em até 6,5 minutos. Esse é o fisiológico, um aquecimento rápido. Se demorar mais do que isso, pode ser perigoso para o cérebro. Opa, como assim? Vamos lá. Lembra do que eu falei sobre vasodilatação e sudorese rápida já no início da atividade esportiva? Esse é o truque aqui. Portanto, não basta só medir um valor de temperatura. Está chegando a 35, 40 graus. Não, não é isso. Mas entender como é que é a curva de aquecimento. Se ela for rápida até o limite fisiológico, ela vai parar ali e está normal, ok. Mas se ela demorar a atingir o limite fisiológico no início do jogo, seja porque o atleta já está hiperaquecido, seja porque o atleta está desidratado ou tem algum outro problema de saúde, ela pode surgir mais tardiamente, já como sinal e sintoma do que a gente chama hipertermia e até a morte do atleta. Então, se liga. Mas, Brioski, eu fiz tantas vezes isso de jogar água no pescoço, na cabeça, e nunca aconteceu nada comigo. Pois é, esse assunto de resfriar cabeça e pescoço é um pouquinho controverso, sim. Então, se você não entendeu, volta de novo o áudio, o vídeo, para você entender o que eu expliquei. Você vai encontrar artigos científicos a favor e outros contra, mas tudo bem, faz parte da ciência. Então vem a dica mais importante para não ficar nesse dilema. Não foque apenas em resfriar a pele por fora. Pode ser perigoso se for no pescoço e face. O que é importante? É realmente manter o seu corpo resfriado e com uma termorregulação eficiente o quanto antes. Então é essencial se hidratar regularmente,
Então, a hidratação como forma de resfriamento interno, ajudando a manter um sangue fluindo bem, com bom volume e ajudando o corpo a suar de forma eficaz. Porque se você também não está hidratado, você está mandando uma mensagem para que o corpo não gaste a pouca água que ele tem. Então ele vai impedir a sudorese. Por isso também é importante a hidratação nesse sentido. Além disso, técnicas como se ventilar e fazer pausas em lugares frescos ajudam, claro, a liberar o calor do corpo. Usar roupas, tênis esportivos adequados, que permitam a evaporação do suor, também é fundamental. Cada vez mais isso vem sendo desenvolvido pela indústria do esporte. Isso tudo para manter a temperatura do seu corpo sob controle durante o exercício que você está fazendo. Existem diversas marcas de roupas, tênis apropriados, que permitem uma evaporação do suor mais eficiente, o que é essencial para manter o equilíbrio térmico durante o exercício. A ventilação dos pés pode ajudar nesse equilíbrio térmico e desempenho físico. Existem estudos até de pessoas correndo descalça, como que isso melhoraria a postura e o desempenho em termorregulação. Claro que é um pouco controverso, porque depende aonde que você corre descalço, né? Mas é bem interessante que existe uma lógica por trás disso. Para os atletas que desejam melhorar, portanto, o desempenho, compreender e aplicar essas estratégias de termorregulação é crucial. Não se trata apenas de evitar o superaquecimento, mas de manter o corpo em um estado ideal, onde ele possa funcionar no seu melhor. Você vai ter visto poucas situações de hiperaquecimento graves, mas o hiperaquecimento leve, ele é comum. É o que nos causa, muitas vezes, a fadiga na atividade que a gente está fazendo e diminui o nosso desempenho. Isso vale não só para o desempenho físico, mas também para o mental, pois a clareza e o foco mental são diretamente influenciados pela temperatura corporal. Um corpo aquecido pode levar à fadiga térmica e à fadiga mental, diminuindo a sua capacidade de tomar decisões rápidas e precisas, algo vital em competições esportivas e prevenção de lesões no esporte. Portanto, em vez de confiar em soluções rápidas, como compressas frias na cabeça ou bebedouros de água fria pelo caminho, é melhor investir, sim, em uma compreensão aprofundada de como o seu corpo regula sua temperatura e aplicar essas técnicas de forma inteligente para maximizar o desempenho atlético e mental. A termorregulação eficaz é uma ciência e, quando bem compreendida, pode ser uma poderosa aliada em busca de melhor desempenho. Quando falamos sobre desempenho atlético, frequentemente pensamos em músculos fortes, pulmões poderosos ou em uma resistência cardiovascular bem treinada. Mas o que muitas vezes é subestimado e até ignorado é o papel crucial que o cérebro desempenha nesse processo. O cérebro é de fato o comandante central, que regula não só o esforço físico, mas também a maneira como percebemos a fadiga. A percepção de esforço e fadiga não é apenas uma reação física aos estímulos do ambiente. Ela é, antes de tudo, uma construção cerebral. Durante o exercício, o cérebro monitora constantemente o estado do seu corpo, incluindo a temperatura, que já falamos, os níveis de energia e o acúmulo de subprodutos metabólicos, como radicais livres, que são inflamatórios, gás carbônico, CO2, e a creatinina, que é um subproduto do metabolismo da creatina no músculo, e o ácido lático, tanto conhecido. O ácido lático é aquele resíduo que aparece quando seus músculos estão fadigados, estão trabalhando duro e o oxigênio não é suficiente. Ele pode causar aquela sensação de queimação nos músculos, sinalizando que é hora de dar uma pausa, mas isso é outro assunto. Com base nessas informações, o cérebro então ajusta o nível de esforço que sentimos ser capazes de sustentar e ele vai nos freando ou pode, com o tempo, até nos desanimar também e fazer desistirmos de uma competição ou simplesmente daquela academia que a gente começou a fazer. É o que a gente chama, às vezes, de síndrome do overtraining. A síndrome do overtraining é quando você se esforça tanto o seu corpo nos treinos que, em vez de ficar mais forte, ele começa a se rebelar.
a ignorar os sinais de cansaço, a insistir nos exercícios intensos sem descanso suficiente. O corpo ele entra em modo de exaustão total, levando a queda de desempenho, fadiga constante, irritabilidade e até lesões musculares. Em resumo, é o jeito do corpo te lembrar que às vezes menos é mais e que até os atletas mais dedicados precisam de um tempo para recarregar as baterias ou um preparo mental melhor. Portanto, quando começamos a nos sentir cansados, não é simplesmente porque nossos músculos estão falhando ou porque estamos ficando sem energia. Essa sensação de fadiga é, na verdade, um mecanismo de proteção orquestrado pelo seu cérebro. Ele nos diz para diminuir o ritmo antes que nossos sistemas físicos estejam realmente em perigo de colapsar. Em outras palavras, a fadiga mental percebida é muitas vezes um sinal cerebral que limita o esforço para evitar danos. Aí vem o perigo quando apelamos para suplementos energéticos sem orientação médica e que podem, portanto, piorar e acelerar ainda mais esse problema. A pessoa tem um pico rápido de energia quando toma eles, seguido depois de um desânimo pior que estava antes do energético. Portanto, cuidado, a falta de energia não é, na maioria das vezes, no músculo, e sim um problema de fadiga mental. O importante é reconhecer isso. Não estou sendo contrário ao energético, mas sim à forma e uso correto dele. O controle do esforço físico pelo cérebro é uma função importante para a sobrevivência, mas também pode ser treinada, pode ser ajustada e até modulada. É uma função adaptativa crucial. Portanto, alto desempenho não depende apenas de uma adaptação cardiovascular, do coração, pulmão ou muscular, mas também cerebral. É o corpo todo que tem que se adaptar para ter alto desempenho. Repito, é o corpo todo que tem que se adaptar. Atletas de alto nível, por exemplo, respondem a reconhecer e superar alguns sinais de cansaço, o que permite que eles mantenham um esforço intenso por mais tempo. Eles não estão apenas treinando seus corpos, mas também seus cérebros, para aumentar o limite de cansaço que sente. Seus cérebros são treinados para redefinir o que é o limiar de cansaço e fadiga percebida. Mas como eles fazem isso? Qual que é o segredo? Controlando a temperatura interna do corpo já é um caminho muito importante que pode ajudar muito nisso. Curiosamente, a temperatura do corpo também afeta a sensação de cansaço e percepção de esforço. Quando o corpo começa a esquentar, o cérebro não só reage às mudanças físicas, mas também ajusta a sensação de fadiga para manter aquele equilíbrio térmico interno, isto é, para manter a homeostase. É por isso que atividades em ambientes quentes aparecem muito mais cansativas do que realmente seriam se elas estivessem sendo feitas em ambientes com temperaturas mais amenas, não é verdade? O cérebro está tentando proteger o corpo do calor excessivo e do superaquecimento, fazendo com que o esforço pareça mais difícil do que realmente é. Na prática, isso significa que técnicas para manter a temperatura do corpo sob controle, como as estratégias de termorregulação que discutimos antes, também podem influenciar como percebemos o esforço e, assim, melhorar o desempenho. Ao manter o cérebro tranquilo em relação à temperatura e aos níveis de esforço, podemos aumentar a nossa capacidade de trabalho e ter melhor desempenho físico e mental. Isso vale não apenas ao esporte, mas ao seu dia a dia de trabalho, especialmente se você trabalha com serviços gerais, professor, vendedor, médico, enfermeiro, fisioterapeuta, ou trabalhos de impacto e esforço físico ainda maior, como na construção civil, agricultura, pecuária, serviços de limpeza, operários da indústria. Todas as profissões praticamente são influenciadas de alguma forma pela sua termorregulação, isso é, a capacidade do seu corpo controlar a temperatura é sinal de saúde. Vale ressaltar aqui, como exemplo, o diabetes, que é uma condição que afeta a termorregulação. Quem tem diabetes com alto índice de açúcar circulando no sangue pode ter lesão dos nervos e perder a capacidade de suor nas extremidades,
principalmente nos pés e mãos, e aumentar, compensando a sudorese em outras partes do corpo, ou ter dificuldades de manter os vasos sanguíneos relaxados ou contraídos, dificultando essa dissipação de calor, dificultando, portanto, de se ajustar a temperaturas de ambiente, sentindo-se mal quando o tempo está frio ou entra em uma sala muito quente, o que pode levar a um maior risco de hipertermia ou hipotermia nessas pessoas. Você vai perceber que toda pessoa com diabetes sente mais cansaço, mais fadiga mental e é, em parte, provocada também pela alteração na termorregulação. Quem tem diabetes e está procurando se cuidar, fazendo atividade esportiva, pode se beneficiar com esses cuidados de termorregulação que estou passando. Agora, se não souber, pode ser o caminho para desistir mais rápido da atividade física, pois não sabe o que está acontecendo com o seu corpo, porque ele cansa tão rapidamente ou não consegue manter a atividade física regular, porque aquilo é fadigante. Então isso é importante também para o orientador ali da prática física que está cuidando de uma pessoa com diabetes. Anote a dica aí também. Portanto, entender o papel do cérebro no desempenho físico vai além de reconhecer a sua função na coordenação de movimentos ou no controle motor. O cérebro é o maestro que equilibra o esforço e a fadiga, regulando esses processos de uma maneira que pode ser otimizada para atingir níveis de mais alto desempenho. Treinar o cérebro para reconhecer e responder de maneira eficaz a esses sinais é tão importante quanto treinar qualquer outro sistema no corpo. É tão importante quanto treinar os músculos. Pense nisso na próxima vez que você for jogar bola ou ir trabalhar. Falando nisso, você está com a sua garrafinha de água aí do seu lado, se hidratando bem enquanto me ouve? Um dos aspectos mais fascinantes do corpo humano é a sua incrível capacidade de adaptação. Cada vez que você se exercita, seu corpo está aprendendo e ajustando-se. Repito, aprendendo e ajustando-se passo a passo, de pouco em pouco, utilizando mecanismos de feedback para melhorar o desempenho com o tempo. Mas exatamente como isso funciona? Quando começamos uma nova rotina de exercícios ou aumentamos a intensidade de nossa atividade física, o corpo não está inicialmente preparado para esse novo nível de esforço. Durante esse período, vamos sentir mais cansaço, dores musculares e até uma queda temporária do desempenho. O corpo sequer sua, não é verdade? Porém, esses desafios iniciais são parte de um processo crítico de adaptação. Esse é o segredo, adaptação. É assim mesmo. Você ainda não se adaptou e tem que ir de pouco em pouco, sem exagerar muito no começo com a sua termorregulação. O corpo utiliza diversos mecanismos de feedback para monitorar o estresse imposto pelo exercício. Isso inclui análise de fatores como o acúmulo de ácido lático, o desgaste muscular e as mudanças na temperatura corporal. Esses sinais são enviados ao cérebro e ao sistema nervoso central, que então comanda todas as respostas específicas para ajudar o corpo a se ajustar e se adaptar. Um dos principais mecanismos de feedback, de retroalimentação, é a resposta inflamatória. Após um exercício intenso, pequenas lesões ocorrem nas fibras musculares, desencadeando uma lesão localizada e controlada. Esse processo é essencial para a reparação e fortalecimento dos músculos, e é assim que acontece a hipertrofia muscular, o ganho de massa muscular. Para crescer o músculo tem que ter uma lesão, no caso, microlesões controladas. É como dar um passo para trás para dar dois passos para frente. Com o tempo, à medida que esses músculos se reconstroem das microlesões musculares, eles se tornam mais fortes, mais eficientes, mais adaptados, permitindo um melhor desempenho nas sessões futuras daquele tipo de exercício que está sendo fortalecido as fibras musculares. A dor que você sente após exercício ou academia, ela faz parte do processo que a gente chama de inflamação e cicatrização e, consequentemente, adaptação muscular. A dor, ela deve ser moderada e diminuir consideravelmente dentro de 2 dias. Esse é o normal. Esse intervalo de descanso de um determinado grupo muscular, ele é importante
para que ele tenha tempo de se recuperar, cicatrizar e estar pronto para a próxima série de repetições daquele mesmo grupo de músicas. Por exemplo, se a dor não sumir em 2 dias, é sinal que você, infelizmente, exagerou e causou algum tipo de lesão. Isso diminui o seu desempenho. Então, cuidado com a frase no pain, no gain. Sim, é verdade, tem que ter a dor. Porém, se você não é um atleta profissional, cuide-se mais ainda. Tenha sempre por perto um profissional da saúde, especialista ali nesse assunto para lhe acompanhar em relação à questão da dor. A dica é: dê um tempo para que o seu corpo cicatrize, se recupere, se adapte e volte à atividade com mais vigor. Pode ser um intervalo de 1 dia, 2 ou 3, depende da sua adaptação, do seu objetivo. Para voltar com mais vigor, mude a sequência de exercícios. Não faça somente de um grupo muscular todos os dias, ainda mais se você está tendo essas dores de uma forma constante e tendo uma diminuição do teu desempenho, especialmente aqui falando da musculação. Não pratique exercício físico com dor que não diminui. Pode não estar dando tempo para cicatrizar ou estar com uma lesão já instalada. Procure ajuda médica para avaliar se esse é o seu caso. Lembre-se, a sua saúde em primeiro lugar e você é o maior responsável por cuidar dela. Além disso, o corpo melhora a sua capacidade de termorregulação através da adaptação à medida que vai se exercitando. Com a repetição do exercício, o sistema cardiovascular se torna mais eficiente, aumentando o fluxo sanguíneo e a dissipação de calor. Isso significa que o corpo consegue manter uma temperatura interna mais estável de 36,5 graus. Então vejam que o desempenho é a manutenção dessa temperatura estável em 36,5 graus, mesmo em condições desafiadoras de ambiente mais frio, mais quente ou de maior intensidade física. Isso é o que prolonga a capacidade de exercício sem atingir níveis críticos de fadiga muscular e mental. Imagine agora nas situações que comentamos de ambiente frio ou muito quente, como nos casos de quem pratica alpinismo ou vôlei de praia. Outro aspecto essencial da adaptação é a eficiência metabólica. Ao longo do tempo, o seu corpo, especialmente os músculos e o fígado, aprendem a utilizar suas reservas de energia de maneira mais eficaz, priorizando a queima de gordura em vez de glicose, o que é mais sustentável para atividades de longa duração. Por exemplo, atletas de resistência treinados podem aumentar a capacidade de queima de gordura em até 50%, preservando o glicogênio para momentos de alta intensidade. Essa adaptação metabólica é um dos motivos pelos quais esses atletas conseguem manter altos níveis de desempenho por longos períodos. Além disso, com o treinamento contínuo, o corpo também aumenta a quantidade e a eficiência das mitocôndrias, que são as usinas de energia dentro das células. Estudos mostram que o treinamento pode aumentar o volume mitocondrial em até 30%, melhorando essas baterias, melhorando a produção de energia aeróbica e retardando a fadiga. Isso significa que seus músculos demorarão mais para cansar ou sentir câimbras. Outra curiosidade é que o corpo dos atletas de resistência se adapta para aumentar em até 20% a capacidade dos músculos de armazenar energia na forma de glicogênio, proporcionando uma reserva adicional de energia para esforços intensos e prolongados. Tudo é uma questão de adaptação para cada tipo de atividade, esporte e forma física. Além disso, a hidratação é crucial. Atletas de resistência devem consumir em cerca de 500 a 1.000 ml, 1 litro de água, por hora de exercício para manter a performance e evitar a desidratação. Todos esses mecanismos de feedback e adaptação não apenas melhoram o desempenho físico, mas também ajudam a prevenir lesões e promover uma recuperação mais rápida. O corpo se torna mais resiliente, mais eficiente e mais preparado para enfrentar desafios futuros. Além disso, a recuperação também é acelerada, com estudos mostrando que a adaptação ao treino pode reduzir o tempo necessário
para a recuperação completa dos músculos em até 20%. E é esse processo contínuo de ajuste e aprimoramento que permite os atletas e indivíduos comuns alcançar novos patamares em seus treinos e competições. É esse o processo de evolução natural em qualquer tipo de exercício físico e esporte. Portanto, entender e respeitar os mecanismos de feedback, de retroalimentação, de reinformação do corpo é crucial para qualquer programa de treinamento eficaz. Ao reconhecer os sinais físicos do seu corpo e dar-lhe tempo para se adaptar, você não só melhora o seu desempenho, mas também constrói uma base sólida para a saúde e o bem-estar a longo prazo. Outra dica: fique atento, portanto, aos sinais que o seu corpo está dando. E sinais? Fadiga, dor muscular, a frequência cardíaca elevada, diminuição do desempenho, mudanças de humor, lesões recorrentes, dificuldades para dormir, alterações no apetite. Esses sinais indicam que seu corpo ainda não está totalmente adaptado e precisa de um progresso gradual. Mas lembre-se, não desista. Quando se fala em desempenho físico e mental, o sono e a recuperação são muitas vezes subestimados, mas são absolutamente cruciais. O sono. O sono não é apenas um momento de descanso, é um período vital para a reparação e recuperação do corpo e da mente. Estudos indicam que atletas que dormem pelo menos 8 horas por noite têm uma melhora de até 20% na performance em comparação com aqueles que dormem menos. Além disso, a privação de sono pode reduzir a recuperação muscular em até 30% e aumentar o risco de lesões. Vários cientistas enfatizam que a qualidade do sono é diretamente proporcional à capacidade do corpo de se recuperar e, consequentemente, de melhorar o desempenho. Durante o sono, o corpo ativa vários processos de recuperação. Um dos mais importantes é a liberação de hormônios anabólicos, como o hormônio de crescimento, que pode aumentar em até 50% durante as fases mais profundas do sono. Esse hormônio ele é fundamental para a reparação muscular e o crescimento, promovendo a síntese de proteínas e a regeneração das fibras musculares. Esse processo é essencial para quem busca melhorar o desempenho, pois é durante o sono que músculos se recuperam das microlesões causadas pelo exercício que eu comentei, tornando-se mais fortes e resistentes. Então, dormir é essencial na recuperação muscular e ganho de massa muscular para quem tem esse objetivo. Estudos mostram que a falta de sono adequado pode reduzir a síntese de proteínas musculares em até 60%, comprometendo a recuperação e o ganho de força. O sono profundo ele é essencial para ajudar a fixar a memória, a processar informações aprendidas durante o dia, especialmente aquelas aprendidas durante o seu treino, ou com seu professor, ou com seu treinador. Então, durante essa fase do sono, o cérebro consolida as habilidades motoras aprendidas e as habilidades cognitivas. Estudos têm mostrado que a retenção de informações pode aumentar em até 40% após uma noite de sono profundo. Então, essa coisa de estudar na véspera, passar a noite em claro, você já sabe que não dá certo. Isso é especialmente importante para atletas e pessoas que precisam não só de força física, mas também de habilidades mentais afiadas e decisões rápidas, praticamente todos os esportes, né? De grupo ou lutas. Se esse é seu caso, me diga nos comentários abaixo aqui qual que é a sua profissão e se essas informações estão sendo úteis para você entender melhor como seu corpo e cérebro funcionam. Os estudos com imagem térmica por termografia infravermelha têm revelado insights aí fascinantes sobre a recuperação do corpo durante o sono. Estudos têm mostrado que a temperatura do corpo tende a diminuir em até 1 a 2 graus durante o sono, especialmente durante o sono profundo, e geralmente entre 3 e 4 horas da madrugada, conforme o ciclo circadiano de cada um. Essa redução na temperatura é crucial para a restauração do corpo, promovendo uma recuperação mais eficiente. Pesquisadores utilizando termografia infravermelha também têm demonstrado que a regulação térmica eficiente durante o sono pode ser um indicativo de uma recuperação mais eficaz e de um melhor desempenho físico e mental.
Em meus estudos, eu tenho medido uma área na face conhecida como Brain Tunnel Temperature, ou túnel de temperatura cerebral, que é considerado uma janela para medir a temperatura cerebral sem a necessidade de inserir um termômetro dentro do seu cérebro. Essa região, Brain Tunnel Temperature, BTT, é localizada no canto interno dos olhos, próximo às pálpebras. Foi descrita por um colega meu, o professor e médico Dr. Mark Abreu, da Yale University. Hoje, com sensores especiais e tecnologia de infravermelho, é possível medir a temperatura cerebral de uma pessoa em tempo real. E isso tudo sem colocar um termômetro dentro do corpo, sem contato algum. Falaremos mais sobre isso em outros episódios. Então não perca, assine esse canal se ainda não estiver inscrito. Portanto, garantir um sono de qualidade não é apenas uma questão de descansar, mas uma estratégia essencial para quem deseja melhorar o desempenho atlético e mental. Adotar boas práticas de sono, como manter um horário regular, criar um ambiente propício para o sono, com escuridão, temperatura amena, banhos adequados antes de dormir, evitar estímulos que possam interferir na qualidade do sono, do descanso, celulares, televisão, etc., pode fazer toda a diferença nos resultados alcançados. Vou abordar esse tema com mais detalhes em outras aulas também, com várias dicas aí para melhorar a qualidade do sono, mesmo que você ache que esteja dormindo bem, e vamos descobrir isso. Especialmente se o seu foco é melhorar o desempenho físico e mental. A relação entre sono e recuperação e termorregulação é um componente crítico para a saúde e desempenho atlético, tanto dos atletas quanto também de pessoas com doenças crônicas, como diabetes, dores crônicas, etc. O sono e a recuperação não devem ser negligenciados nunca. Pelo contrário, devem ser vistos como pilares essenciais para qualquer programa de treinamento bem-sucedido ou tratamento de doença. Ignorar esses aspectos pode levar a uma recuperação inadequada, aumento do risco de lesões em até 70% e, eventualmente, a um desempenho até 20% abaixo do esperado. Então, se você vê se o seu jogador não está jogando bem, será que é por falta de sono? Muitas notícias, muitas aparições de paparazzis. Agora, imagine a importância disso para as pessoas que sofrem então de doenças crônicas dolorosas, cardiovasculares, diabetes e muitas outras condições, como a fibromialgia, por exemplo. Estudos mostram que a falta de sono adequado pode aumentar o risco de desenvolver doenças cardiovasculares em até 48% e agravar os sintomas do diabetes devido à regulação inadequada da glicose. Então, regular o sono por meio de cuidados da termorregulação para melhorar o desempenho físico e mental pode sim fazer uma diferença significativa na gestão dessas doenças. E estamos falando de metabolismo, o que abre muitos outros tópicos importantes para abordarmos mais adiante. O importante agora é pensar em monitorar e registrar essa temperatura durante o sono também. Novos dispositivos já estão sendo viabilizados para isso. Eu mesmo já testei e me surpreendi com o comportamento térmico do meu cérebro, entendi como ele funciona durante o sono e eu falarei dessa minha experiência também em outros episódios. Portanto, se o seu objetivo é alcançar melhor performance, precisa medir isso. Siga o conselho do cientista britânico William Thomson, conhecido como Lord Kelvin. Você não conhece o professor Kelvin? Ele foi um físico e matemático que estudou a idade da Terra, além de criar uma escala de temperatura com seu nome, a escala Kelvin. Agora você lembrou, né? Diferente da escala de temperatura de Celsius, não existe valor negativo na escala de Kelvin, sabia? O Kelvin nunca diria que caiu uma geada e está menos 2 graus lá fora. Ele diria que o tempo está a 271,15 kelvins. Isso mesmo, ele parte do zero, onde o zero Kelvin é a ausência de energia térmica, não existe emissão de energia, isso é, zero realmente absoluta. Muita gente pensa erroneamente que quando a temperatura está a 0 graus Celsius, não existe calor. Isso é completamente errado.
Portanto, o valor zero confunde muitas pessoas. Ele diz o seguinte, o Lord Kelvin: se você não pode medir de forma correta, não tem valor, não é ciência. O que a gente aprende com isso? Que você não terá como saber se realmente está melhorando a sua performance se você não medir de forma correta. Ele acreditava que sem quantificação ou quantificação realizada de forma errada, o conhecimento é limitado e não pode ser considerado ciência verdadeira. Imagine um mundo sem medir as coisas, sem medir o peso de um saco de arroz, velocidade do seu carro, a temperatura da geladeira e assim por diante. Seria um mundo mais difícil, impreciso, mais caro e demorado. E por que você não mede a sua temperatura? Ou os outros dados e parâmetros para a avaliação da sua performance? É o que acontece com a maioria de nós, consumindo aí vários produtos esportivos, sem saber se eles realmente vão funcionar para você. Pois não medimos, não entendemos o porquê de medir isso, portanto é fundamental você medir sua performance. Mas como você pode medir e monitorar essas respostas fisiológicas do seu corpo relacionadas à performance de forma precisa? Aqui entra, novamente, a termografia médica, uma tecnologia que se destaca por sua capacidade de avaliar em tempo real a resposta do nosso corpo ao exercício e outras atividades por meio de imagens térmicas e infravermelhas. Por meio da análise da distribuição da temperatura na superfície da pele, a termografia nos permite identificar áreas de maior ou menor atividade muscular, inflamações articulares ou musculares e até mesmo a eficácia de protocolos de treinamentos físicos ou protocolos nutricionais ou tratamentos. É incrível essa tecnologia. Ao integrar a tecnologia infravermelha de termografia com o estudo da fisiologia da performance, você pode obter uma visão mais completa e detalhada do seu estado físico ou de um outro atleta que por acaso você esteja cuidando, ou o seu colega. E otimizar intervenções, porque a gente estará medindo e comparando e vendo a sua evolução de uma forma objetiva. Garantir um desempenho muito superior e com mais segurança. Mas lembre-se, estamos falando de uma régua, de um medidor. Então não basta ter o sensor, tem que entender como utilizá-lo com habilidade, como interpretar essas imagens, se ela segue uma distribuição normal da temperatura na superfície do corpo, e se sua correlação com os demais parâmetros e variáveis biológicas está diretamente ligada. É como orquestrar uma sinfonia, tem que estar tudo em harmonia. Então imagine que você está se preparando para uma grande corrida ou uma intensa sessão de treino. O que você faria para melhorar o seu desempenho e acelerar a sua recuperação? Mais musculação, mais força, correr mais rápido, acelerar, suplementação. Então, uma estratégia interessante que muitos atletas têm usado é o resfriamento corporal antes e depois do exercício. Então, já na prática aqui, né? A resposta é a termorregulação, mas como? O resfriamento corporal é uma delas, antes e depois do exercício. As inovações tecnológicas estão mudando a maneira como os atletas treinam. Hoje não se trata apenas de trabalhar duro, mas de treinar de maneira inteligente. As descobertas fisiológicas mais recentes, as publicações científicas, combinadas com altas tecnologias avançadas, disponíveis, acessíveis, têm permitido que os treinadores desenvolvam programas de treinamento que são adaptados às necessidades específicas de cada atleta, do que ele precisa, do objetivo que ele pretende, e tudo isso monitorado. Tudo é tecnologia. Veja o caso mais recente dos Jogos Olímpicos. Os medalhistas não andam somente com seus treinadores, mas são cercados de cientistas do esporte. Cada Olimpíada sai uma série de publicações dos resultados desses cientistas.
que servirão para os próximos jogos e assim por diante. Por exemplo, técnicas de resfriamento corporal controlado, baseado nos princípios da termorregulação que comentei nessa aula, estão cada vez mais sendo utilizadas para retardar a fadiga, melhorar a resistência durante competições em ambientes quentes, normais ou frios, e tudo isso para manter a temperatura corporal ideal, que é crucial. Os estudos mostram que a aplicação de resfriamento pode reduzir a temperatura central do corpo em até 1 grau Celsius, o que pode melhorar a performance em até 7% em eventos de resistência, por exemplo. Combinadas com o monitoramento termográfico infravermelho, essas técnicas garantem que o atleta mantenha uma temperatura corporal ideal, evitando os efeitos adversos da mal falada hipertermia, como vimos, né? Uma condição em que o corpo superaquece internamente, podendo ultrapassar 40 graus Celsius, o que pode levar a uma redução de até 15% no desempenho físico e aumentar significativamente os riscos à saúde, como exaustão pelo calor e golpes de calor. Um dos métodos que vem sendo utilizados é usar estratégias, portanto, de resfriamento que funcionam como os processos naturais do corpo para controle de temperatura. Por exemplo, métodos baseados em termorregulação. Por exemplo, usar coletes, como nas provas de ciclismo que comentamos, ou dispositivos de resfriamento nas mãos, antes e durante o exercício, que vamos comentar em breve. E tudo isso pode ajudar a baixar a temperatura do corpo e retardar o cansaço, permitindo que o atleta mantenha um desempenho melhor e por mais tempo. É bem interessante essas novidades. Esses métodos são especialmente úteis em esportes de resistência, onde esforço físico prolongado em ambientes especialmente quentes pode causar superaquecimento rapidamente. Diferentes métodos de resfriamento, então, têm sido explorados para ver como eles podem ajudar no desempenho físico de atletas profissionais e nós do dia a dia que praticamos a atividade e queremos o melhor desempenho. Entre eles temos, já citados, as compressas frias, os coletes resfriados e também a ingestão de água gelada ou até mesmo a aplicação de vento fresco no rosto. Comentamos lá em relação ao MMA, né? Estes métodos são conhecidos por ajudar o corpo a manter uma temperatura mais baixa, o que pode fazer com que você se sinta mais confortável e capaz de continuar por mais tempo, conforto térmico, mas também com ajustes da termorregulação. Um dos métodos mais curiosos atualmente descritos é o resfriamento mentolado, com mentol. Isso pode ser aplicado como enxaguante bucal. Lembre-se que a gente falou do plexo tireoídeo, que ele traz a informação da temperatura, inclusive dos dentes. Olha só, enxaguante bucal, gel no rosto ou até mesmo como spray nas roupas do atleta. Em um estudo recente, interessante, ciclistas receberam um spray mentolado em suas camisas depois de percorrerem uma parte significativa aí da prova, em torno de 16 quilômetros. Isso foi suficiente para ajudar a manter a sensação de frescor, melhorando a disposição deles para continuar o exercício. É claro que existem outras técnicas, mas quanto mais soubermos, melhor, e para podermos selecionar o que é viável no momento e no objetivo do que você está praticando. Recentemente, uma técnica chamada crioterapia de corpo inteiro, você deve ter visto alguma coisa na internet ou televisão, notícia, tem ganhado popularidade, especialmente entre aqueles que buscam uma recuperação mais rápida após exercício. Recentemente saiu notícias aí, jogadores de futebol famosos, como Cristiano Ronaldo, Neymar, utilizando esse tipo de crioterapia. A crioterapia ela envolve a exposição do corpo ao ar extremamente frio, estou falando aqui abaixo de menos 100 graus Celsius, por curto período de tempo, geralmente entre 1 a 4 minutos, e parece impossível alguém aguentar uma temperatura tão baixa assim, né? Mas eu mesmo já fiz o teste e garanto que é possível sim aguentar esses menos 100 graus Celsius aí.
Durante esse processo, a pessoa ela fica com o mínimo de roupa ali possível, né, usando apenas as roupas de baixo, e protegendo algumas áreas mais sensíveis, como as mãos, os pés, né, e para evitar lesões causadas pelo frio extremo. Eu fiquei ali de cueca, com luvas, apenas 4 minutos, mas por que pós-resfriamento é tão eficaz? Quando você se exercita, os seus músculos sofrem microlesões que causam dor e inflamação, como já expliquei. O resfriamento imediato após o exercício, como a imersão em água fria, que é uma outra técnica, banheira de água fria, ela mostrou ser especialmente eficaz na redução dessa dor muscular, que geralmente ela aparece entre 24 e 96 horas após o treino. Comparado a outros métodos, como exposição ao ar frio, ventilação, compressas geladas, né, essa crioterapia, a imersão em água fria parece ser ainda a mais eficiente nessa situação. Além disso, a crioterapia ela tem mostrado resultados bem surpreendentes. Por exemplo, atletas que se submeteram a sessões de crioterapia com temperaturas que variam de menos 110 a menos 195 graus, aquela crio de ar, por 3 minutos experimentaram uma redução significativa na redução de dor nas horas e dias seguintes ao exercício. Então tem muita ciência ainda procurando trazer novas informações para a prática do dia a dia, para quem tem, claro, disponível esse tipo de sistema. E nesse caso, ela não apenas diminuiu a dor, mas também ajudou a melhorar a força muscular, isso mesmo, com ganhos de 5% a 12% em até 120 horas após o tratamento. Vou deixar abaixo alguns artigos a esse respeito para que você se aprofunde mais, se esse for o seu interesse. A crioterapia ela também tem efeitos em nível celular. Em um estudo com atletas altamente treinados, 5 dias consecutivos de crioterapia, combinados com um programa aí bem intenso de treino diário, resultaram em mudanças positivas nos marcadores inflamatórios do corpo. Então, houve um aumento de substâncias anti-inflamatórias e uma redução naquelas que promovem inflamação, sugerindo que o resfriamento ajuda o corpo a se recuperar de maneira mais rápida e eficaz. Em resumo, o resfriamento, seja antes ou depois do exercício, oferece uma série de benefícios que vão desde a melhora do desempenho até a recuperação mais rápida, menos dolorosa e recuperação da força muscular. Seja com técnicas simples, como copo de água gelada, ou mais avançadas, como a crioterapia, manter o corpo fresco pode ser a chave para alcançar melhores resultados e se sentir bem durante todo o processo. Então, combinar essas técnicas de resfriamento com monitoramento por termografia adiciona precisão ao processo. Tira a subjetividade, tira aquele, eu me sinto bem, eu acho que estou melhor. Mas quanto? Como? Há realmente a mudança da atividade inflamatória? Há uma recuperação melhor da lesão muscular que aparece na imagem infravermelha? Então tudo isso é possível de documentar hoje em dia. Com imagens térmicas, os treinadores, cientistas do esporte estão monitorando a temperatura dos atletas em tempo real. Então a termografia não é uma coisa só de ver lesão, prevenir lesão por imagem direta. Isso é uma coisa já mais antiga. Hoje a gente evoluiu para uma ciência mais focada na termorregulação. Então a ciência médica ela se aprofundou nesse tipo de monitoramento. Isso tem permitido então ajustes imediatos nessas estratégias de resfriamento, baseados na resposta individual do atleta, na resposta específica. Então, é uma maneira personalizada de eu entender a resposta dele frente àquilo que eu estou instituindo como crioterapia, pré ou pós. Né? Então, eu consigo personalizar e ver se ele tem a mesma resposta que outra pessoa. Porque as pessoas têm condicionamentos diferentes, composição corporal diferente, idade diferente. Então, isso tudo faz com que a gente não possa generalizar que uma técnica vai servir para todos. Então, com a imagem infravermelha, a gente garante que a temperatura corporal fique dentro de uma faixa segura e, consequentemente, uma biorregulação, uma termorregulação
mais eficaz com redução de lesões. Essa abordagem não só ajuda a prevenir o temido superaquecimento, mas também maximizar o potencial do atleta ao mantê-lo em equilíbrio térmico, o que é crucial para o seu desempenho físico e mental durante as competições. Como eu falei, fazer imagem infravermelho de músculo, articulações, para ver o risco de lesão, é uma situação muito pequena e menos importante do que você fazer estudo da termorregulação para prevenir e melhorar esse desempenho físico portanto, prevenir lesões de uma forma muito mais ampla. Outro exemplo fascinante do uso da termografia para monitorar as respostas do corpo ao treinamento de alta intensidade tem sido, então, a identificação de padrões de circulação sanguínea que são indicativos de lesão, que eu acabei de falar, indicativos da recuperação e também da fadiga muscular. Essas informações elas ajudam os treinadores e médicos a adaptar o treinamento para maximizar a eficiência e minimizar o risco de lesões. Então, muitos fisioterapeutas, fisiologistas, cientistas têm utilizado também nesse aspecto. Quando o atleta passa por um treino intenso, o corpo reage com mudanças no fluxo sanguíneo para diferentes áreas, refletindo o esforço e a recuperação muscular. Por meio das imagens térmicas, é, portanto, possível observar esses padrões bem específicos de aquecimento ou resfriamento em certas regiões do corpo. Por exemplo, como eu já comentei, áreas que mostram um aumento de perfusão, isto é, maior temperatura, podem indicar que o músculo ou os músculos estão sobrecarregados ou que há uma inflamação em desenvolvimento, uma microlesão ou uma lesão já instalada. Enquanto áreas de temperaturas normais podem sugerir que o músculo está recuperado e pronto, né, para mais esforços. Ou, contudo, áreas frias podem indicar baixa perfusão e estar relacionadas com um aumento na atividade do sistema nervoso simpático relacionado à dor, uma reação e sinal de mau prognóstico em lesões do esporte, quando a imagem ela é fria e não quente, observado ali na área de suspeita de lesão. Essas informações são extremamente valiosas para treinadores, fisiologistas, médicos, fisioterapeutas, preparadores físicos, pois elas permitem uma personalização do treinamento e recuperação de atletas, como eu falei. Ao identificar sinais de fadiga ou recuperação incompleta, o treinador, o fisiologista, o fisioterapeuta, o médico do esporte, ele pode ajustar a intensidade ou a carga de exercícios, evitando o risco de lesões e promovendo uma recuperação mais eficaz. Por outro lado, se as imagens infravermelhas indicarem que o atleta está em boas condições, o treinamento pode ser intensificado de forma segura, monitorando por imagem a sua evolução. Mas, claro, sempre observando com a tecnologia de imagem infravermelha. Imagine que a maioria dos clubes esportivos, isto aqui ainda é considerado um sonho. E muitos nem sabem, porque isso aqui tudo é feito às cegas na maioria dos clubes. Quem sabe ainda podemos ver essa mudança acontecer logo com os novos sensores que surgiram especificamente para isso e aplicativos médicos, sensores multiespectrais, com aplicativos para desempenho e performance física por imagem infravermelha. São novidades que estão vindo aí. Não basta só o sensor, como eu falei, né? Tem que ter a habilidade de utilizar e saber reconhecer os padrões, saber interpretar as imagens, saber utilizar com habilidade e saber conduzir baseado nessas imagens. Além disso, a termografia infravermelha ela fornece um meio objetivo então para monitorar o progresso ao longo do tempo. Com o uso regular é possível comparar imagens infravermelhas de diferentes sessões de treino, diferentes dias, diferentes temporadas, identificando tendências, as implicações e adaptando o programa de treinamento com base em dados reais do estado fisiológico do atleta. E estamos novamente falando em termorregulação, não só a termorregulação central, mas das estruturas que estão sendo sobrecarregadas. O registro não é somente por imagem, mas também por gráficos e valores de recuperação,
que ficam anotadas em uma tabela evolutiva. Por meio de imagens tridimensionais, a gente também consegue avaliar a extensão e intensidade desses problemas. Em resumo, a aplicação da termografia infravermelha no monitoramento do treinamento de alta intensidade, ela já oferece hoje uma maneira inovadora e eficaz de otimizar o desempenho atlético. Ao fornecer informações detalhadas sobre a circulação sanguínea e os padrões de perfusão tecidual, essa tecnologia ajuda a maximizar a eficiência do treinamento e proteger os atletas de possíveis lesões. Sim, recomendo que qualquer avaliação desse tipo ela seja supervisionada por um médico especialista na área. Lesões e doenças, elas podem se sobrepor, né? Então, mas poderia só um fisiologista utilizar? Pode. Só um treinador? Pode. Ou só o fisioterapeuta? Pode. Mas a gente tem que lembrar que as lesões ou as sobrecargas que estão modificando a imagem pode ser indícios de alguma doença que está se sobrepondo. E, portanto, nem tudo que aparece na imagem é algo tão simples ou do que a pessoa supõe que seja. A avaliação cirúrgica, por exemplo, é uma possibilidade que deve ser aventada nos casos de dor crônica e alteração na imagem infravermelha. Consulte um especialista na área para saber um pouco mais sobre como utilizar ela. Ou se quiser aprender um pouco mais sobre infravermelho, não deixe de se inscrever aqui no meu canal de membros e fazer um curso específico comigo nessa área. Essas inovações não são apenas tendências passageiras, já estão aí há um bom tempo. Elas representam o futuro do treinamento esportivo, cada vez mais sendo aperfeiçoadas e facilitando a avaliação desses atletas. À medida que continuamos a explorar e integrar novas tecnologias, a capacidade de melhorar o desempenho humano alcançará níveis que até recentemente eram considerados impossíveis. E chegamos, portanto, ao final dessa aula. Na próxima aula, eu pretendo continuar com temas bem interessantes e responder algumas perguntas, como o que acontece quando a gente entra em um banho de gelo, como portais de calor pode melhorar o desempenho físico, por que escolher um resfriamento das mãos em vez de tomar anabolizantes, como o movimento constante dos pés queima calorias sem exercício, cafeína, bebidas energéticas ajudam ou prejudicam o desempenho muscular? Então calma, gente, estudo a gente vai ver no próximo episódio. Agora que você já tem uma base mais sólida, podemos avançar no próximo episódio e discutir a resposta a cada uma dessas perguntas. Portanto, não deixe de me seguir e se vemos na próxima aula. Se você gostou desse episódio e quer aprender mais, eu lhe convido também para ser um membro da maior plataforma de cursos de infravermelho, a Infrared Med Academy 2.0. Confira no link abaixo da descrição do vídeo em Membros, onde eu aprofundo ainda mais sobre infravermelho. Se cadastre gratuitamente e depois selecione o curso que você quer fazer. Se ainda não conhece nada do assunto, comece com o curso do zero à prática, do zero Kelvin à prática. Te vejo lá. Aproveite os valores promocionais de lançamento. Muito obrigado pelo apoio. Significa muito para mim a sua presença aqui. Nos vemos no próximo episódio. E não se esqueça de me seguir no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, para mais atualizações dos meus conteúdos. Os links estão na descrição do meu canal. Tchau.